É isso aí, pessoal. O professor Wilson Cortez, sabendo tudo agora a respeito de crédito, do imposto. Camarada, meu querido, minha querida fiscal, você precisa saber muito sobre crédito e imposto para as provas de concurso da área fiscal. Sabe por quê? Porque justamente o direito de crédito é um direito dele pagar menos tributo, porque já vai compensar com o tributo que já foi recolhido anteriormente. Então esse direito só pode ser garantido mediante uma fiscalização, muitas vezes. Então, você é o fiscal que vai dizer se o camarada tem ou não direito ao crédito. Então, você é o fiscal que vai abater o valor, né? Vai auxiliar nessa situação dele poder abater o valor do imposto devido. Então, vamos falar sobre isso agora? E isso vem de acordo com uma situação muito interessante. A Constituição Federal fala do direito ao crédito quanto ao ICMS relacionado diretamente a um princípio, o princípio da não cumulatividade. Mas não tem só esse tipo de crédito no nosso ICMS, não. Nós temos dois tipos de crédito no ICMS. Guarda isso agora, antes da gente começar a estudar. O crédito relacionado à não cumulatividade, que a gente vai ver na Constituição Federal, e o crédito estímulo, crédito prêmio, ou crédito que é um benefício fiscal, chamado também de crédito presumido, também conhecido como crédito outorgado. Os dois créditos você vai ver na lei do seu imposto quando você estudar a lei estadual do seu ICMS, tá bom? Vai na telinha para a gente ver então. Então, o que é o nosso crédito? Princípio da não cumulatividade do ICMS, artigo 19 da nossa Lei Candir. O imposto é não cumulativo, compensando-se que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e serviços de comunicação com montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou por outro estado. Então, o nosso imposto é um imposto que tem essa característica importantíssima da não cumulatividade. Ah, professor, a não cumulatividade é uma característica do nosso ICMS. E a palavra principal dessa não cumulatividade é essa aqui, ó. Compensação. Veja que, além de compensar, você tem que compensar com o montante que for cobrado, não é um montante pago, tá? É o montante cobrado nas operações anteriores pelo mesmo por outro estado. Veja que essa informação, ela está lá também na Constituição Federal, no artigo 155, parágrafo 2º, né? Inciso número 1. O ICMS será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou à prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores. O que é o montante cobrado? Vamos imaginar uma empresa A, que ela é uma indústria, e ela dá saída de um produto e ela tem uma nota fiscal de saída. Nessa nota fiscal de saída, ela coloca lá ICMS destacado. Está lá na nota, R$100. Esse é o imposto cobrado. Como assim, professor? Olha aqui para mim. Quando a indústria emite a sua nota fiscal de saída e o ICMS fica destacado na sua nota, significa que ela tem que chegar de alguma forma e fazer o quê? Ela tem que escriturar aquela nota de saída no registro de saídas, um livro registro de saídas, modelo 2 ou 2A. Aí ela depois tem que escriturar o livro registro de apuração do ICMS, faz a apuração do imposto. Aí, finalmente, o que acontece? Ela faz a apuração, emite uma guia, paga o tributo, ela recolhe o tributo, então ela declara, recolhe, tudo de forma antecipada, do jeitão que deve ser o nosso ICMS de lançamento por homologação, nos termos do artigo 150, parágrafos 1º e 4º do Código Tributário Nacional. Então, ela faz tudo. Então, essa indústria vai ter um imposto sendo cobrado dela. Não significa que ela vai pagar. O fato da empresa pagar ou não o imposto é a escolha dela. Quer dizer, ela escolhe se ela quer pagar o imposto ou não quer pagar o imposto naquele momento. Às vezes ela não tem condição de pagar. Tá certo? Bom, e aí o que acontece? Uma vez que a indústria emite essa nota, entende-se que aquele valor que está destacado dá direito a crédito. Então, o que dá direito a crédito para uma empresa? Vai na telinha. Vai dar direito a crédito para quem? Para a empresa B. A empresa B recebe aquela determinada mercadoria com R$100 lá na nota fiscal. O que era um débito para a empresa A se torna um crédito para a empresa B.
Vamos imaginar que a empresa B também dá nova saída daquela mesma mercadoria. Então, ela emite uma nota fiscal, ela destaca o ICMS, ela bota lá, R$250 de ICMS na jogada. A empresa B tem que pagar esses R$250? Não. Ela vai ter que fazer o que nós chamamos uma compensação com crédito. Então, esse débito nessa saída posterior da empresa B, vou chamar de débito 1, ele, a princípio, tem que ir para um razonete chamado conta corrente de ICMS, onde do lado esquerdo você tem os débitos, do lado direito você tem os créditos, como na contabilidade, certo? Só que olha só que interessante, débito pela sua saída, 250, crédito na sua entrada, 100. Quanto que a empresa B tem que recolher de tributo naquele determinado, se só tiver aquela operação naquele mês? R$150. Veja, a empresa B faz esse tipo de apuração todo mês. Entradas geram crédito, saídas geram débito. Então ela faz essa apuração todo mês. Olha aqui para mim. Essa compensação pelas entradas de mercadoria que o imposto já foi cobrado anteriormente e que está destacado nas notas fiscais, essa compensação é o direito à não cumulatividade. Veja que no final das contas, na cadeia econômica daquele produto, vai ser pago R$250. Só que R$100 foram pagos pela empresa A, recolhidos, vamos dizer, pela indústria, e outros 150 vão ser pagos pela empresa B, que é justamente aquela que... Então, não há cumulatividade, não é mais que 250 que eles vão pagar de imposto. Vai pagar de imposto 250, só que uma parte por um, uma parte para o outro. Tudo bem? Continuando, volta na telinha. E o artigo 20 vai falar sobre isso, né? O artigo 20 da Lei Candir já fala assim, ó, para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao sujeito passivo o direito de se creditar do imposto anteriormente cobrado. Então, veja, para que haja compensação, há o direito a crédito. Crédito é justamente pelo imposto anteriormente cobrado, ou seja, destacado na nota. Em operações de que tenha resultado a entrada na mercadoria, seja uma entrada real, seja uma entrada simbólica. No estabelecimento, inclusive é destinado a seu uso ou consumo. É interessante que as mercadorias que entram para uso ou consumo, né, foi adotado a data de 1º de janeiro de 2033. Até lá você vai estar aposentando como fiscal, né? Para dar direito a crédito material de uso ou consumo. Ou seja, hoje ainda não estão dando direito a crédito. Ou aos bens do ativo permanente, né, a classificação do ativo permanente que mudou aí na contabilidade, mas o ativo, né, que a princípio seja o ativo das máquinas, dos caminhões, de uma transportadora, por exemplo, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual ou intermunicipal de comunicação. Na verdade, está mostrando aqui que se eu tenho uma empresa B, por exemplo, uma indústria, o que dá direito a crédito é você receber matéria-prima, produto intermediário, embalagem, serviços de transporte contratado, então tomei de serviço de transporte, bens do ativo permanente, energia elétrica, veja que é tudo entrada. Então, o que dá direito a crédito? Serviço de comunicações. Então, o que você vai estudar agora é quais são as entradas que geram direito a crédito. Olha aqui para mim. Direito a crédito, problema com vedação do crédito, estorno do crédito, transferência do crédito, manutenção de crédito, tudo isso é matéria de prova dos senhores. Sempre, nós já fizemos um estudo de todas as provas últimas, dos últimos 15 anos de concursos para a área fiscal. E 2 matérias caem com mais força em todos os concursos que nós vimos. Base de cálculo, nós vimos esse tópico nas aulas passadas, e crédito do imposto. São os top. Então, se você falar assim para mim, professor, eu tenho pouco tempo para fazer revisão, dá uma revisada em base de cálculo e crédito. Fechou? Vai na telinha. Então, é bom a gente fazer esse tipo de estudo para ter embasamento para falar com vocês. Vamos falar então agora de situações que não dão direito a crédito. Então, vamos falar de vedações ao crédito. Artigo 20 da Lei Candir, parágrafo 1º. Não dá direito a crédito às entradas de mercadorias ou utilização de serviços resultantes de operações ou prestações isentas ou não tributadas ou que se refiram a mercadorias ou serviços alheios
a atividade do estabelecimento. Então, não dá direito a crédito. Há situações relacionadas a saídas que vão dar isentas ou não tributadas. Quando você vê a Constituição Federal, isso está lá no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 2. Olha só, e eu chamo isso aqui de regra do teto. Regra do teto. E a regra do teto ela estabelece o seguinte, ó. Você guarda da seguinte forma: o que ocorre na saída de mercadorias interfere na entrada. Pensa sempre nisso. O que ocorre na saída de mercadorias interfere na entrada. O que significa isso, professor Tudão? Olha só, o que ocorre na saída, saiu isenta ou não tributada, teve débito? Não teve débito. Não tem débito. O que acontece na entrada? Se não tem débito na saída, não tem direito a crédito. Não tem débito, não tem direito a crédito. Então, não dá direito a crédito às entradas cuja mercadoria vai ser utilizada para uma operação isenta ou não tributada na saída. Ou seja, a saída é isenta ou não tributada, não dá direito a crédito. Regra do teto. Agora eu vou te falar mais um pouquinho, você que sabe mais um pouco aqui na nossa aula, um pouquinho mais que a Lei Candir, ó. Se houver uma redução de base de cálculo em 30%, o crédito reduz em 30%. Ou seja, o que acontece na saída interfere na entrada. Tudo bem, regra do teto? Olha aqui para mim. Importante. Saiu isento, não dá direito a crédito. Saiu não tributado, não dá direito a crédito. Saiu com redução de 50%, não dá direito a crédito 50%. O que acontece na saída interfere na entrada. Regra do teto. Fechou? Fechou. Tanto é que se sair por um roubo ou furto, não dá direito a crédito, porque a saída por roubo ou furto não é operação, não tem incidência do ICMS, não dá crédito na entrada. Se não dá crédito na entrada, se eu já fiz o crédito, quando há roubo ou furto, eu vou ter que fazer o cancelamento desse crédito. Eu chamo isso de estorno. A gente vai ver mais adiante. Volto na telinha. Também não dão direito a crédito, olha só, mercadorias ou serviços alheios à atividade do estabelecimento. Então, também não dá direito a crédito, mercadorias ou serviços alheios à atividade do estabelecimento. Então, eu tenho um estabelecimento que, a princípio, ele vende bolsas de couro. Se você pega um serviço que é totalmente alheio a essa atividade do estabelecimento, isso não vai dar direito a crédito. Então, por exemplo, serviço para levar o time de futebol da empresa para o rachão. Não tem nada a ver com vender bolsa de couro ou fabricar bolsa de couro. Esse serviço é alheio à atividade do estabelecimento, não dá direito a crédito. Tá certo? Então toma cuidado, tem serviço que você contrata, não tem nada a ver com a atividade do estabelecimento. Não dá direito a crédito. Bom, agora o parágrafo 2º, ele fala de uma importante informação. Vamos ver aqui. O parágrafo 2º, ele fala de importante informação. Ele fala assim, ó, parágrafo 2º. Salvo prova em contrário, presumem-se alheios à atividade do estabelecimento os veículos de transporte pessoal. Tem aqui uma situação de uma presunção relativa, porque admite uma prova em contrário, uma presunção iuris tantum. Lembra lá no nosso Código Tributário Nacional, a presunção iuris tantum? Então, a presunção relativa é aquela que admite prova em contrário. E o que é o veículo de transporte pessoal? Olha aqui para mim. Imagina uma empresa que comprou vários veículos para transportar, por exemplo, seus funcionários. Aí ela fala assim, ó, eu preciso desses veículos como um ativo para a finalidade da minha empresa. Eu, a princípio, trabalho com vendas e esses veículos vão ser para os funcionários. Beleza, esse veículo provavelmente vai dar direito a crédito, se você comprovar que é para esse uso. Agora, se você comprar um veículo para o diretor da empresa, é um veículo de transporte pessoal. A pessoa somente vai utilizar o veículo. Você vai dizer que esse veículo vai dar direito a crédito? Não. Veja que o ativo permanente que tiver com a finalidade da empresa, carimbada nele, ele vai dar direito a crédito. Então, transporte para vendedores, que fazem as vendas do produto, dá direito a crédito. Transporte para o sócio, o diretor, não dá.
É verdade, professor? Exatamente assim. E é interessante que é caso a caso, você vai ter que analisar caso a caso, até mesmo na sua situação particular de ser fiscal e um dia ter que trabalhar com esse tipo de informação. Tá bom? Volta na telinha. Bom, agora outras situações aqui relacionadas claramente à vedação do crédito. Tá vendo que o tema aqui, ó, da vedação dos créditos aqui, de acordo com a Lei Candir. O artigo 20, parágrafo 3º, fala assim, ó, é vedado o crédito, não tem direito a crédito, relativo a mercadorias entradas no estabelecimento ou a prestação de serviços a ele feito. Então, é vedado o creditamento relativo a mercadorias entradas no estabelecimento ou prestação de serviços a ele feito. 1. Para integração ou consumo em processo de industrialização ou de produção rural, quando a saída do produto resultante não for tributada ou estiver isenta do imposto, exceto se tratar-se de saída para o exterior. Então, eu coloco aquela mercadoria, né, uma matéria-prima, por exemplo, para a indústria A. E a indústria A vai dar saída isenta do produto industrializado, ou não tributada. Lembra a regra do teto? Que acontece na saída, não tem débito. Interfere na entrada, não dá direito a crédito. Mas aí ele fala uma importante exceção, está aqui, ó, exceto se for para o exterior. Nós temos uma saída não tributada porque ela é imune para exportação. Então, a saída para exportação, ela é imune ao ICMS. Mas a própria Constituição Federal, depois da emenda 42 em 2003, prevê que a exportação ela é imune, mas tem manutenção com manutenção de créditos. Guarda isso. Nós temos uma manutenção dos créditos nas saídas para exportação. Então, ó, é uma situação interessante por causa do exceto, né? Quer dizer, então a manutenção do crédito acontece nas saídas para exportação. Item 2. Para comercialização ou prestação de serviço, quando a saída ou a prestação subsequente não forem tributadas ou estiverem isentas do imposto, exceto as destinadas ao exterior. Veja, eu estou mandando para uma empresa que vai comercializar ou prestar serviço, mas a saída posterior é isenta ou não tributada. De novo, o que acontece na saída sem débito interfere na entrada. A única exceção é a exportação. Professor Tudão, você está falando para mim que os exportadores têm direito à manutenção do crédito, então eles ferem o princípio da não cumulatividade. É verdade, né? Então, uma empresa A que exporta, vamos pensar aqui, ó, exportador. Ela não tem débito, mas tem direito a se creditar, se creditar, se creditar, se creditar, se creditar. É verdade, os exportadores são assim. Então, o que acontece no conta corrente de ICMS do exportador? Olha lá, débito 0, crédito, 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 crédito. Então, isso é cumulatividade. Então, na verdade, para dar um benefício ao exportador no Brasil, o crédito de ICMS ele é permitido mesmo que a saída seja imune. Tudo bem? Beleza. Parágrafo 4º do artigo 20. Deliberação dos estados, na forma do artigo 28, poderá dispor que não se aplique no todo ou em parte a vedação prevista no parágrafo anterior. Ou seja, quando ele fala, cuidado, hein, com esse termo aqui, ó, deliberação dos estados, tá bom? Quando ele falar desse termo, deliberação dos estados, guarde isso, mesmo na Lei Candir, são os convênios assinados pelos estados, são convênios assinados pelos estados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, que é o CONFAS. Olha aqui para mim. Os convênios assinados perante o CONFAS faz com que o ministro da Fazenda Federal, mais os secretários de Estado de cada estado, se reúnam para poder discutir, para poder fazer política fazendária a respeito de concessão e revogação de benefícios fiscais, mas também a respeito de um bom e importante benefício fiscal, que é a manutenção de créditos. Então, para que haja manutenção de crédito sobre um determinado produto, mesmo que a saída seja isenta ou não tributada, tem que haver deliberação entre os estados, que é
a elaboração de convênios na reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária. Tudo bem? Volta lá na telinha. Então é importante que a gente veja essa situação e levemos aí para a nossa prova, quer dizer, os convênios com FAS, regulados por uma lei que a gente vai estudar, depois dessa lei aqui a gente vai estudar essa outra que é muito importante, que é a Lei Complementar Federal número 24 de 1975. Esses convênios podem aparecer na sua prova, tá bom? Parágrafo 5º. Para efeito do disposto no caput desse artigo, relativamente aos créditos decorrentes de entrada de mercadorias no estabelecimento destinadas ao ativo permanente, deverá ser observado. Então, aqui é o crédito no ativo permanente. Os bens do ativo dão direito a crédito através da Lei Candir, e isso é uma situação bastante interessante. Mas como que é feito esse crédito? Na leitura da Lei Candir pela Lei Complementar 102/2000, vai ser feito da seguinte forma. Inciso 1. A apropriação do crédito do ICMS no ativo permanente será feita à razão de 1/48. Razão de 1/48 por mês, devendo a primeira fração ser apropriada no mês em que ocorrer a entrada no estabelecimento de destino. Quer dizer, quem vai comprar o ativo é que vai ter direito a princípio, né, a adquirir aquele determinado bem, né? Então, inciso 2. Em cada período de apuração do imposto, normalmente a apuração do imposto nos estados é a apuração mensal, então em cada mês, não será admitido o creditamento de que trata o inciso 1 em relação à proporção das operações de saídas ou prestações isentas ou não tributadas sobre o total das operações de prestações, das operações de saídas ou prestações efetuadas no mesmo período. Então, saídas isentas ou não tributadas, ainda que seja quanto ao ativo permanente, não dão direito a creditamento. Tá certo? 3. Para aplicação do disposto nos incisos anteriores, o montante do crédito a ser apropriado será obtido multiplicando-se o valor total do respectivo crédito no ativo permanente pelo fator igual a 1/48 da relação entre o valor das operações de saídas e prestações tributadas e o total das operações de saídas e prestações do período, equiparando-se as tributadas para fins desse inciso as saídas e prestações com destino ao exterior ou as saídas de papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos. 4. O quociente de 1/48 será proporcionalmente aumentado ou diminuído pro rata die, ou seja, proporcional ao número de dias, caso o período de apuração seja superior ou inferior a 1 mês. 5. Na hipótese de alienação, ou seja, venda do bem do ativo permanente, antes de decorrido o prazo de 4 anos, que são os 48 meses, contados da data de sua aquisição, não será admitido, a partir da data da alienação, o creditamento de que trata esse parágrafo em relação à fração que corresponderia ao restante do quadriênio. Inciso também incluído pela Lei Complementar 102/2000. Tudo bem? Professor, olha aqui para mim. Se o senhor não fizer um exemplinho aqui para mim, eu não vou entender nada desse crédito no ativo permanente. Eu leio o artigo 20, parágrafo 5º e os incisos, eu sei que é relacionado ao crédito ativo permanente, mas eu não entendo o que ele está falando ali. Não tem problema, vamos ler até o finalzinho esse parágrafo 5º e aí a gente faz o exemplão para você. Volta na telinha. Inciso número 6. Serão objeto de outro lançamento, além do lançamento em conjunto com os demais créditos, para efeitos da compensação prevista neste artigo e no artigo 19, a não cumulatividade, em livro próprio, o CIAP, controle do ICMS no ativo permanente, ou de outra forma que a legislação determinar para aplicação dos dispostos nos incisos anteriores. Ao final do 48º mês, contados da data da entrada do bem no estabelecimento, o saldo remanescente, o saldo assim que a princípio remanescer do crédito, será então cancelado. Tá certo? Puxa vida, professor, quantas informações interessantes e importantes aqui. Vamos fazer um exemplo? Vou começar aqui no primeiro inciso aqui, ó, tá? Então vamos imaginar o seguinte. Eu tenho uma empresa A, que é uma indústria que fabrica máquinas. E ela vendeu uma máquina
para uma siderurgia. Então a empresa B, ela consome aquela máquina, ela não consome a máquina, ela ativou a máquina, ela colocou no seu ativo. Então é um bem do ativo permanente. Olha, para a indústria de máquinas, a máquina é uma mercadoria. Para a siderurgia, aquela máquina é um bem do ativo permanente. Tudo bem? E aí o que acontece? Vamos imaginar que o ICMS na compra daquela máquina fosse R$48 mil. Só de ICMS na nota fiscal veio destacado 48 mil. A pergunta que não quer calar, a siderúrgica pode se creditar desse ICMS pago nessa máquina que ela vai utilizar no bem do ativo permanente, que é utilizado para sua finalidade essencial? Pode se creditar. Como é que ela se acredita? Aí começa. O crédito é feito da seguinte forma. Eu vou ter que pegar qual que é o ICMS crédito no ativo permanente que essa siderurgia vai poder se creditar. Primeiro, eu só posso me creditar a partir do momento que a máquina entrou no estabelecimento da siderurgia. Tudo bem? Beleza. Agora eu vou pegar e vou multiplicar 1,48 avos, que é 1 sobre 48, vezes o ICMS total que eu paguei na máquina, que é R$48 mil, vezes só dá direito a crédito as saídas que não forem isentas ou não tributadas. Ou seja, só dá direito a crédito a seguinte fração: saídas tributadas, saídas para exportação, porque mesmo ela não sendo tributada, ela dá direito a crédito, e saídas de papel imune, como a lei fala, que também dá direito a crédito. Sobre as saídas totais. Na realidade, todo mês eu vou ter que fazer essa continha. Vou ver o que está saindo da empresa e o que acontece na saída interfere na entrada, regra do teto. Tá certo? Então é isso que ele está falando no item 2, que não dá crédito àquelas que não são isentas ou não tributadas. É isso que ele está falando no item 3, que só vai dar créditos 1,48 sobre as saídas tributadas. É isso que ele está falando no item 4. O item 4 é o seguinte, ele está falando o seguinte: esse quociente de 1,48 é porque a apuração ela é mensal. Então, se a apuração é mensal, o quociente é 1 sobre 48 meses. Se ela fosse bimestral, a cada 2 meses, seria 1 sobre 24 bimestres. Se ela fosse trimestral, né, trimestre, né, quer dizer, ela seria 1 sobre 16 trimestres. Se ela fosse semestral, ela seria 1 sobre 8 semestres. Se ela fosse anual, ela seria 1 sobre 4 anos, né? E se ela fosse decendial, como caiu na prova de concurso? Ou seja, a cada 10 dias você tinha apuração. Seria 1 sobre 144 decêndios. Teria que multiplicar 48 por 3. Cada mês tem 3 decêndios. Professor Tudão, que coisa mais louca isso aqui, hein? Pois é. É isso que seria o cálculo para você fazer. É isso que quer dizer o item 4. Então, na realidade, quando a empresa A vendeu para B a máquina, então ela vendeu a máquina e vendeu também o direito a acreditar-se dos 48 mil. Então, você pegaria 1 sobre 48, multiplicaria pelo ICMS total e multiplicaria pela porcentagem de saídas tributadas naquele mês. E todo mês você faz isso. Né? Vamos imaginar um determinado mês, professor, que deu tudo certo. 100% que saiu é tributado. 100% é tributado? Então, é só botar aqui, 100% é 1. Então, na verdade, ela tem direito a se creditar de R$1.000. Professor, naquele outro mês deu 50% tributado. Então, você teria que fazer 1 sobre 48 vezes 48 mil vezes 50%. Dá 500. Teve um mês que tudo foi isento. 1 sobre 48 vezes 48 mil vezes tudo isento. Vezes 0. Não tem nada tributado. Então, tem mês que a princípio vai dar 0 de crédito. Tá certo? Aí que ele fala aqui, ó. Na hipótese de você vender antes do final, você para de poder se creditar.
Se você, a princípio, vai ter que fazer o lançamento, você faz o lançamento tanto no livro Registro de Apuração do ICMS, quanto você faz o lançamento num outro controle paralelo chamado CIAP, que é o controle do ICMS no ativo permanente. Por quê? Porque aí com esse controle do ICMS no ativo permanente, você sabe exatamente todos os cálculos relacionados ao ativo permanente separados. Fechou o 48º mês e você de alguma forma não se aproveitou de algum crédito, já não tem mais crédito. O saldo que houver remanescente deverá ser cancelado. Tá legal, pessoal? Olha aqui para mim. Com isso encerramos esse bloco firme do propósito. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima.